Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário de quem está assistindo esse curso. Eu me chamo Gisélia Aguiar, sou defensora pública da área da infância e juventude e coordenadora da especializada do direito da criança e do adolescente da Defensoria Pública. Vamos hoje falar sobre adoção, sobre os aspectos gerais do processo de habilitação para adoção e toda a implicação disso na vida dos habilitados e na vida da criança e do adolescente. Adoção, aspectos gerais da adoção e do processo de habilitação. Eu trouxe aqui uma imagem da penúltima campanha da Defensoria Pública, que era o slogan o amor que faz nascer uma família, é o amor que faz nascer uma família, adote. Para mim, essa frase, ela traz muito, porque a adoção, ela começa pelo amor. Então, como a gente vai ver logo durante essa aula. Essas personagens que estão aqui, na verdade, foram assistidos à Defensoria Pública, onde essa senhora, ela tinha no seu perfil uma criança de até 3 anos. E após conhecer o seu futuro filho, numa visita que fez no acolhimento, eles tinham, à época, 7 anos, se apaixonou, totalmente fora do perfil dela, se apaixonou por ele, e hoje já é mãe dessa criança. Então, é disso que nós vamos falar agora. Para iniciar, eu trouxe esses 2 princípios, um da Constituição Federal e outro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um junto com a prioridade absoluta da Constituição Federal, ele traz junto com a prioridade absoluta, ele traz o direito à convivência familiar e comunitária. Então, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com a absoluta prioridade, o direito à convivência familiar e comunitária. Ou seja, é dever de todos assegurar à criança e ao adolescente a convivência familiar e comunitária. O outro que vem no ECA, já esmiuçando e colocando na ordem esse direito à família, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente e fala: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Então, com a junção desses 2 artigos, é muito claro que o direito de ser adotado é da criança e do adolescente. Então, todo o processo de habilitação, ele vai ser sempre, ter sempre como base esse princípio, que é a prioridade da criança e do adolescente. É o melhor interesse da criança e do adolescente, porque é dele esse direito de ser adotado. O que é adoção? É muito falar para as pessoas que estão habilitadas à adoção sobre o que é adoção, parece que é uma coisa boba, mas não é. Porque as pessoas que entram para fazer uma habilitação à adoção, elas precisam ter muita consciência do significado da adoção. Você ingressar com pedido de habilitação e após conseguir adotar uma criança, é ter aquela criança como se filho fosse. E isso vai gerar consequências sucessórias, consequências patrimoniais, consequências previdenciárias e deveres também. Porque aquela criança vai ser como se filho fosse. Então, na minha experiência como defensora pública, a gente precisa dialogar muito com os pretensos adotantes sobre que você vai levar tanto a alegria de ser pai, tanto a alegria, os momentos de felicidade, mas também todos aqueles percalços que tem uma família, que tem de criar um filho. Só a título de exemplo, nós já tivemos aqui na Defensoria Pública pessoas que, após o trânsito em julgado da sentença,
elas queriam revogar como se pudesse, a adoção é irrevogável, mas elas pretendiam isso, revogaram a adoção simplesmente porque não concordavam com a opção sexual de seu filho, ou porque seu filho estava se envolvendo com drogas, ou outras, seu filho estava muito, enfim, como diz, entre aspas, dando trabalho, só que a adoção já estava feita, pronta e acabada. Então, num curso de habilitação para adoção, é necessário que as pessoas tenham em mente que adotar significa aceitar legalmente alguém como filho, concedendo-lhe direitos. Consiste em um ato jurídico por meio do qual o indivíduo é permanentemente assumido como filho por uma pessoa ou por um casal, que não são os seus pais biológicos, mas a partir dali começam a ser seus pais por direito. E a adoção é irrevogável. Quem pode adotar? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê no seu artigo 42 que quem pode adotar são os maiores de 18 anos, independentemente do seu estado civil. No entanto, é necessário que o adotante tenha, no mínimo, 16 anos a mais que o adotando. Ou seja, é necessário que o adotante seja maior de 18 anos. Então, pessoas solteiras podem adotar? Sim, podem adotar. Mas, se forem casadas, elas precisam que haja o consentimento de ambos os pretendentes. Então, aí, no caso, é uma adoção conjunta. Trago aqui algo, uma observação que não está no ECA, explícito, mas já é consolidado pela jurisprudência, que não há óbice nenhum de casais homossexuais ou uma pessoa homossexual a adotar. Isso foi consolidado cerca de 2010 pelo STJ, e depois que o STF reconheceu a família homoafetiva como entidade familiar, não se há mais dúvida sobre a possibilidade da adoção de casais homossexuais, por casais homossexuais. Então, assim, também é bom essa observação que também não pode haver nenhuma limitação do sexo ou idade da criança ou adolescente no processo de adoção por família homoafetiva. Então, pode adotar e no seu perfil pode ter o sexo que assim desejar e a idade também. Algo também interessante que a gente precisa trazer é que na habilitação para adoção, não precisa apresentar uma renda mínima e a existência ou a existência de uma melhor condição financeira entre um pretendente ou outro. A condição financeira não faz com que ninguém passe na frente de ninguém na fila de adoção. Isso é bom a gente sempre ressaltar. Isso aqui. Só que o que o ECA ele pede, e é necessário que seja visto num processo de adoção, é se os habilitados eles vão ter condição de garantir àquela criança ou àquele adolescente os direitos mínimos de convivência. Ah, doutora, quais são esses direitos? Direito à saúde, direito à alimentação, direito ao lazer. Por quê? Porque aquela criança ou aquele adolescente, ele já veio de uma vulnerabilidade extrema. Então, também não é justo com ele se voltar para outra vulnerabilidade extrema. Então, em todo o processo de habilitação, isso será visto pela equipe psicossocial. Então, os pretendentes à adoção não precisam apresentar renda mínima e a existência de melhor situação financeira dos adotantes não é critério de preferência no processo de adoção, ou seja, não serão favorecidos aqueles que têm renda mais elevada. É necessário apenas demonstrar condição suficiente para garantir a subsistência e educação adequada a uma criança ou adolescentes. Outro caso, o que temos muito aqui, e é interessante também trazer, é a questão de óbito durante o processo de adoção. Muitas vezes ocorre óbito durante o processo de adoção e a outra parte chega aqui muito preocupada e querendo garantir que aquele nome mesmo, após o óbito, esteja
na certidão da criança. Então, assim, o ECA, ele traz isso, que mesmo em caso de óbito dos pretensos adotantes, durante o processo de adoção, o processo poderá ser concluído e será garantido que aquela pessoa que faleceu, o nome daquela pessoa, estará no registro da criança e do adolescente. Também é bom esclarecer que o STJ ele vem alargando muito essa hipótese legal para aquelas pessoas que já demonstravam o interesse em adotar aquela criança. A adotora como? Através de testamento, quando tratavam aquela criança ou aquele adolescente como se filho fosse. Então, já o STJ, em diversas oportunidades, tem alargado a hipótese legal para permitir a adoção, mesmo antes do início do processo, desde que seja inequívoca a vontade de adotar e se siga as mesmas regras de comprovação da filiação socioafetiva, tratamento do adotando como filho e conhecimento público dessa situação. Agora vamos lá. Quem pode ser adotado? Crianças ou adolescentes com até 18 anos completos na data do pedido da adoção, quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural extensa, após a destituição do poder familiar. O que é isso, doutora? Vamos esmiuçar esse artigo. Todas aquelas crianças que estão destituídas e adolescentes que estão destituídos do poder familiar, que têm 18 anos completos da data do pedido da adoção. Esses processos, eles vão correr na vara da infância e juventude, certo? Eu coloquei após a destituição do poder familiar, porque essa é a regra. Mas nós sabemos que após o provimento, a resolução 289 do CNJ tem uma exceção que fica a critério do juiz colocar uma criança ou um adolescente no Cadastro Nacional de Adoção apenas com a suspensão do poder familiar. Contudo, tem que falar para os pretensos adotantes sobre não é nem prejuízo, mas sobre as fragilidades, talvez, desse vínculo, porque a suspensão do poder familiar, ela é cautelar. Então, aquela criança, ela só vai estar realmente disponível para adoção após o trânsito em julgado da destituição do poder familiar. Contudo, se assim o juiz entender, ele pode, com a suspensão liminar, colocar aquela criança ou aquele adolescente no Cadastro Nacional de Adoção. Uma observação que é bom a gente falar aqui, que acima de 18 anos podem ser adotados, né? As pessoas acima de 18 anos podem ser adotados, desde que já estejam sob a guarda ou tutela dos pretensos adotantes à época do pedido. No entanto, será competência do juízo civil e não do juízo da infância e juventude. Vamos lá. Quem não pode adotar? Ascendentes, avós e bisavós, irmãos do adotante. Só que com relação aos avós, o STJ já admitiu essa flexibilização, desta vedação, em situações excepcionais, eu diria excepcionalíssimas, por razões humanitárias e sociais e para preservação de situação já consolidada. Vamos entender por que essa vedação dos avós. Essa vedação, ela vem para que não haja confusão na estrutura familiar daquela família, daqueles indivíduos, daquela família. E até porque não haja, no caso de adoção, vai haver uma interferência hereditária, uma interferência na sucessão daquela família. Então, por isso, para que não haja uma desestrutura, vamos dizer assim, um reordenamento na estrutura daquela família, é que o ECA veio vedando a proibição, vedando a adoção por avós e bisavós. Agora, como eu disse, o STJ ele flexibilizou. Quando saiu essa decisão do STJ,
Várias pessoas procuraram aqui a Defensoria Pública, vários avós procuraram a Defensoria Pública para tentar adotar os seus netos, tá? Então, assim, quando a gente vai ler o acórdão, tem 5 a 7 requisitos para que consiga haver adoção. Então, por isso que eu falo, excepcionalíssimo. São naqueles casos mesmos que houve um abandono paterno e materno desde o seu nascimento, e que aquela criança reconhece aquele avô, aquela avó, como se mãe fosse. Não só ele reconhece, como o público todo reconhece, a comunidade toda reconhece. Então, realmente, são casos excepcionais. É bom também ressaltar que não pode um avô, uma avó, né, tentar adotar a criança para fins previdenciários, porque isso é fraude. Então, a gente sempre esclarece isso aqui na Defensoria. Então, não pode. Hoje, a regra é: ascendentes, avós e bisavós não podem adotar, e irmãos do adotante também. Sempre no princípio, para que a ordem familiar, a estrutura familiar seja preservada. Quem não pode adotar, tutor ou curador em relação ao pupilo ou curatelado, enquanto não sanada qualquer débito ou demonstrado toda a administração dos bens do seu pupilo, do seu curatelado. Outra adoção também que é vedada, mas que há uma discussão jurisprudencial, é a adoção direta, que é in tuto personam. É quando a mãe ou os pais biológicos de uma criança manifestam o interesse de entregá-la para que seja adotada por uma pessoa conhecida e determinada, mas que não está inserida no Cadastro Nacional de Adoção. Por que a gente não pode? Por que essa mãe ou esse pai não pode entregar para uma pessoa determinada? O que é que o ECA ele veio, pensou em coibir isso aí? A venda de criança, ou a troca de criança. Troca por cesta básica, por uma alimentação durante a gestação, qualquer troca. Você não pode vender, hoje é proibido, crime, o crime está especificado no ECA, salvo engano, é o 238 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você não pode vender ou trocar uma criança seja por dinheiro ou por qualquer objeto, por comida, enfim. Então, por isso, esse cuidado do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós sabemos que, hoje, em casos excepcionais, naqueles casos onde a situação já é consolidada há muito tempo, a jurisprudência, ela flexibiliza, sim, a adoção in tuto personam. Mas é bom nós trazermos essa vedação pela legislação brasileira. Então, é vedada pela legislação brasileira. O procedimento correto é acionar a Justiça da Infância e Juventude, que irá buscar outros familiares aptos na família extensa, ou, sendo o caso, a inserção da criança em família substituta, conforme o procedimento legal. Porque ainda tem isso. Se o pai e a mãe não tiver condição de criar aquela criança, primeiro vai se verificar a família extensa daquela criança. Porque, como eu disse lá na frente, aquele segundo princípio do ECA, primeiro vai se verificar a família biológica da criança, a família extensa da criança, e depois a família substituta. Então, todos esses passos, eles precisam ser verificados, e quem verifica isso é a Justiça da Infância e Juventude. Outros casos bem conhecidos é a adoção brasileira. É quando uma pessoa reconhece voluntariamente a filiação e registra uma criança como se fosse sua. Independente da motivação, não é uma forma legítima de adoção, e sim uma burla, apesar do nome pela qual ela é conhecida. Por que essa adoção é brasileira? É quando a pessoa vai no cartório, pega uma criança e vai ao cartório e registra. É como se filho fosse. Isso não pode. Isso é crime por lei. Então, apesar de, às vezes, a motivação, a gente fala assim da motivação, se é uma motivação nobre, vamos dizer assim. Quando é isso, doutora? Quando
às vezes casa com a pessoa que está grávida e registra aquele filho como se filho fosse. Só que eu vou até contar um caso que já aconteceu na defensoria, o pai chega. Depois de anos, o pai chega e quer criança. Mas aquela criança foi registrada como adoção brasileira, não houve um processo de adoção. E aí? Vai dizer para o juiz que houve uma adoção brasileira, que é crime? Então, é bem melhor quando alguém, algum cônjuge ou companheiro, quiser adotar, ter como filho, né, o filho de o filho de sua companheira ou de seu companheiro, simplesmente procure um advogado ou defensor público e faça uma adoção unilateral, mas nunca registre lá como se filho fosse. Motivação para adoção. O que motiva, o que leva uma pessoa a querer adotar. Isso é muito importante, essa parte aqui da aula, ela é muito importante para que a gente converse sobre a vontade legítima de ter um filho. O que levou aquela pessoa, aquele casal, a querer ter um filho? Porque quando você adota uma criança, você leva, como eu já disse aqui, ou adota uma criança, um adolescente, se leva tanto as alegrias, tanto os sucessos, como também todo o processo de criação com as suas dificuldades daquela criança e daquele adolescente. Sabendo que aquela criança e aquele adolescente, ele tem um histórico de abandono, tem um histórico de abandono material, tem um histórico de abandono afetivo, pode ter um histórico de violência, tanto física quanto sexual. Então, você vai ter que trabalhar e se inserir no mundo dessa criança e desse adolescente. Então, tudo isso precisa ser muito esclarecido no processo de habilitação para adoção. Então, aqui, deve ser a vontade, motivação para a adoção, deve ser a vontade legítima de ter e criar um filho, e deve existir vantagem real para a criança ou adolescente. Sempre, como eu já disse desde o início, vai se verificar o que é melhor para a criança e o adolescente. Então, a vantagem real para a criança ou adolescente. A caridade não deve ser motivação para a adoção. Isso aqui é bastante interessante, que quando a Defensoria lança, ou qualquer outra instituição lança uma campanha sobre adoção, quando você vai ler os comentários, é sempre assim, a adoção é linda, é um ato de caridade, a adoção é uma caridade. Não, adoção não é caridade. Quando a sua motivação é por caridade, você bota nessa relação com essa criança e esse adolescente um peso muito grande, um peso de troca, porque você está sendo benevolente com ele em adotar ele. Não, não é isso. A adoção, como eu disse, quando eu iniciei, é um ato de amor. É querer uma criança para ser seu filho e respeitar todo o seu processo como ser individual. Isso é adoção. Caridade nós fazemos nas igrejas, nós fazemos nos terreiros, nós fazemos junto com o pastor, mas não na adoção. Adoção, ele é amor. Então, a caridade não deve ser motivação para a adoção, sob o risco de criar uma relação traumática, uma relação de troca, de barganha com aquela criança ou aquele adolescente. Outras motivações inadequadas também, como medo de solidão na velhice, tentativa de substituir um filho perdido ou tentativa de solucionar problemas conjugais. Tudo isso vai ser muito bem visto, muito bem analisado pela equipe psicossocial, tanto no seu relatório quanto nas visitas em todo o processo de habilitação para adoção. Como eu já disse anteriormente, a adoção é uma medida irrevogável
e os filhos adotivos passam a gozar dos mesmos direitos e garantia dos filhos biológicos. Então, é sempre bom falar nesse curso de habilitação, e eu sempre falo, quando falo de adoção, isso, adoção é irrevogável, porque muitas vezes chegam aqui após a sentença já transitada em julgado de adoção, tentando, por não respeitar o processo daquele indivíduo, tentando a sua revogação. E não. Hoje, até aqui na Defensoria, o requerente ele assina um documento onde ele tem ciência que a adoção é uma medida irrevogável após transitado em julgado. Outro, a adoção deve ser resultado de um longo processo de reflexão pelos pretensos adotantes e deve seguir o procedimento legal, pois não é possível desistir após a conclusão do processo. Exatamente. Então, todo esse processo de reflexão, ele faz parte do processo de habilitação para adoção, ele faz parte desse curso preparatório, ele vai fazer parte das visitas e dos relatórios da equipe psicossocial, que é de extrema importância. A habilitação no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, aqui a gente parte para o processo de habilitação, né? O processo de habilitação em si. Então, Sistema Nacional de Adoção, isso aqui, esse slide, essa figura estava na página do CNJ, e a gente colocou aqui, porque eu concordo 100% com o CNJ, adotar é amor. Então, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, a ferramenta otimizou os dados sobre adoção e acolhimento, permitiu o acompanhamento de prazos e trouxe mais celeridade ao processo. Quero iniciar um processo de adoção, né? Quero me habilitar para quero adotar, como é que eu faço? Quero adotar, como é que eu faço? Primeiro, você precisa se habilitar para adoção. Pronto. Como é que eu faço isso? Essa resolução a resolução 289 do CNJ, ela traz que após o Sistema Nacional de Adoção, hoje, então, o pretendente, ele pode ir no site, né? O pretendente interessado em iniciar o processo de habilitação poderá realizar seu pré-cadastramento no CNA, que é o Sistema Nacional de Acolhimento, por meio de formulário eletrônico, e se dirigir, imprime o formulário eletrônico, e se dirige à Vara da Infância e Juventude da sua comarca e de seu domicílio, para protocolar o pedido de habilitação para adoção. Então, vai no site, faz o seu pré-cadastramento para habilitação para adoção e imprime e leva na Vara da Infância e Juventude da sua comarca, para aí, com os documentos que o ECA fala, vou falar aqui os documentos, mas a vara, né, a unidade judiciária, pode pedir outros documentos que achar necessário. Então, que documentos são esses? Cópia autenticada de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável, cópias de cédula de identidade e inserção no cadastramento de pessoas físicas, comprovante de renda e domicílio, atestado de sanidade física e mental, certidão de antecedentes criminais, certidão negativa de distribuição civil. Estes são os documentos indicados pelo Estatuto da Criança e Adolescente, mas poderão ser solicitados outros documentos que a vara assim entender necessário. Para esse processo de habilitação para adoção, não é necessário um advogado ou defensor público para habilitação, via de regra. Basta buscar a Vara da Infância e Juventude. Então, aquilo que eu disse, que essa resolução do CNJ traz, vai, se pré-cadastra, imprime o formulário e vai até a Vara da Infância e Juventude da sua comarca. A gente botou aqui uma exceção, que são exceções que são trazidas pelo ECA, que
que é a adoção unilateral, que é naquele caso que eu até já falei aqui, que é no caso do companheiro ou da companheira, ou do cônjuge querer adotar o filho de seu companheiro ou de sua companheira. Nesse caso, como eu já disse, não é para fazer uma adoção brasileira, e sim uma adoção mesmo unilateral. Então, aí precisa de um advogado ou de um defensor público, ou para regularizar situações de fato já consolidadas. E também é bom esclarecer que o processo de adoção, ele é gratuito. Etapas para a habilitação. Análise desses documentos, o processo de habilitação, ele vai, tudo que vocês entregarem na vara vai se transformar em um processo, tá? Então, primeiro, vai ter uma análise desses documentos que são trazidos, documentos básicos que o ECA pede, assim como outros que a justiça entender necessário. Então, vai ter uma análise desse documento, estudo psicossocial elaborado pela equipe interprofissional a serviço do juízo, uma equipe profissional de psicólogos e assistentes sociais do juízo irá fazer um relatório, um estudo daquela pessoa ou daquele casal, um estudo psicossocial e depois visitas para saber tudo aquilo que a gente falou anteriormente, para saber a motivação da adoção, para fazer uma análise da vida daquela pessoa e daquele casal, para saber a situação econômica, a situação afetiva, a situação de trabalho daquela pessoa, como é que aquele casal entende a vida, enfim. Esse é o estudo psicossocial daquela família, seja daquela pessoa ou daquele casal. Outra etapa é o curso preparatório fornecido pela Justiça da Infância e Juventude. Esse aqui vai haver uma análise do histórico e das condições socioeconômicas, culturais, objetivas e subjetivas do pretendente, porque isso é muito importante, até para saber se é para o melhor interesse da criança e do adolescente que está sendo feita aquela adoção. E visitas domiciliares e entrevistas. Tudo isso, gente, é no processo de habilitação. Então, depois vai ser emitido um laudo, emitido para a equipe técnica do juízo da infância e juventude, depois de toda a análise da documentação, depois da visita da equipe psicossocial. Então, eles vão fazer um laudo daquela situação e apresentar no processo de habilitação para adoção, vai haver um parecer do Ministério Público e depois uma decisão do juiz deferindo ou não um pedido de adoção. Então, aí, eu sempre falo que se conclui a primeira parte, tá? Porque aí vai ter uma sentença que vai estar deferindo ou não o seu processo de habilitação. Vai dizer, ok, esse casal aqui, essa pessoa aqui, está apta para adotar uma criança e uma adolescente. E, então, essa sentença, a partir daí, se estiver tudo ok, começa a pessoa ou o casal entra na classificação do CNA. Então, para vocês verem como é importante a gente chegar até essa primeira fase, porque não é da habilitação que se entra na classificação do CNA, do cadastro, e sim da sentença deferindo o pedido que entra na habilitação, que entra na classificação do CNA. Agora, eu coloquei aqui algumas observações bem interessantes sobre esse processo de habilitação, que são alguns prazos que vocês precisam ficar muito atentos, porque é do requerente habilitação que recai várias responsabilidades. Que responsabilidades são essas? Se houver mudança de dados, mudança de telefone, mudança de residência, mudança de e-mail, o CNJ, é a justiça que tem que correr atrás dos habilitados, não. Então, assim, são os requerentes que precisam comunicar à justiça
toda modificação de situação fática ou de dados para que a justiça entre em contato. Então, qualquer modificação, gente, de telefone, de e-mail, de residência, precisa ser de pronto comunicado ao juízo. Então, o pretendente é responsável pela atualização de seus dados pessoais e meios de contato junto à Vara da Infância e Juventude, podendo alterá-los diretamente em área exclusiva do sistema ou presencialmente. E caso não, vocês não atualizem os seus dados, caso a Vara da Infância e Juventude não consiga entrar em contato com vocês, incide uma penalidade. Então, para vocês verem como é importante ficar atento a isso. Então, caso eventual desatualização dos dados venha a ensejar impossibilidade de comunicação com o pretendente, tal fato será considerado recusa injustificada do habilitado à adoção de crianças ou adolescentes, com as consequências do artigo 197 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É o da reavaliação da habilitação concedida. Essa consequência aqui é simplesmente a reavaliação da habilitação já concedida. Então, é necessário que qualquer modificação de dados, telefone, e-mail, comarca, seja sempre comunicado ao juiz da Vara da Infância e Juventude. Então, outra observação, com relação à mudança do endereço de comarca, certo? Então, assim, havendo mudança do endereço do pretendente, o magistrado da comarca da nova residência, após a sua comunicação, verificará a necessidade de nova avaliação psicossocial. Então, para vocês verem como isso é importante. Então, cabe ao juiz da outra comarca verificar se vai ter ou não, vai ter ou não a faculdade do juiz uma nova avaliação psicossocial, certo? Outra observação. No caso de separação dos pretendentes, já teve aqui, no caso de separação dos pretendentes. Ah, doutora, e agora? Estou em pleno processo de habilitação ainda para adoção, não é adoção, mas um processo de habilitação para adoção, e me separei. O que é que eu faço? Vou precisar me habilitar novamente? Vou lá ter que pegar toda a documentação, tudo de novo, preencher um novo formulário? Não. Então, no caso de separação, precisa ser comunicado, certo? O juízo da vara, e havendo interesse de qualquer deles, ou de ambos em permanecer no sistema, deverão ser renovadas as avaliações, mantido para efeito da ordem no cadastro. Então, assim, nesse caso de separação, e havendo interesse de um ou de ambos em continuar a habilitação, deverá haver nova avaliação. Agora, não mais do casal, e sim da pessoa, até porque, nesse caso, eu acho justo, porque houve uma modificação na estrutura familiar daquela pessoa. Então, nesse caso, o juiz deve solicitar uma nova avaliação. Outra observação. Essa habilitação, após a sentença do juiz deferindo, e entrar na classificação lá no CNA, ela tem um prazo de 3 anos. E é necessário que vocês fiquem atentos a isso. Tem um prazo de apenas de 3 anos, e após esses 3 anos, vai haver uma renovação. E essa renovação, quem tem? É automática? Não. Quem tem que fazer é o habilitado que tem que fazer essa renovação. Então, a renovação da habilitação para manutenção de ordem no sistema, se vocês quiserem que a sua classificação não caia no sistema, ela precisa ser solicitada 120 dias antes de terminar. Então, tem uma sentença do juiz, a data é essa, entrei na lista, na classificação esse dia, conta 3 anos. Para eu não perder a classificação, 120 dias antes eu preciso renovar, fazer um pedido de renovação da minha
do meu pedido de habilitação. Então, assim, uma renovação. É bom também falar aqui, caso a pessoa esqueça desses 120 dias e dos 3 anos. Essa classificação ela vai ficar suspensa por 30 dias. Então, expirou 3 anos, o sistema vai dar 30 dias para que você vá lá e solicite novamente a sua renovação. Fora isso, se expirar os 30 dias, o sistema vai considerar os requerentes como essa habilitação como inativa. Então, assim, outra observação também é justamente falando sobre a inativação, né? O sistema inativará a habilitação quando? Nesse caso que eu acabei de falar aqui, transcorrido 30 dias do vencimento do processo de habilitação, caso não haja pedido de renovação. Então, deu 3 anos, suspendeu, ninguém procurou a vara pedindo a renovação, suspendeu 30 dias, ninguém procurou, inativo. No caso de trânsito em julgado, de sentença que deferiu o pedido de adoção, então, já teve a sentença de habilitação, já se encontrou uma criança e a adoção foi ok. Então, também inativa a habilitação e por qualquer outra decisão judicial. Um prazo que também é necessário que fique bem, que vocês também fique bem claro na cabeça de vocês, é o seguinte: depois dessa sentença de habilitação, se quando o juiz encontrar aquela criança no seu perfil, ele terá um prazo de vocês terão um prazo de 2 dias úteis, vai lá, o juiz comunicou que encontrou uma criança com o seu perfil. Terá um prazo de 2 dias úteis para manifestar o interesse naquela criança ou naquele adolescente. Fora isso, vocês terão 5 dias para comparecer em juízo, prorrogáveis por mais 5 dias, a critério do juiz e justificado. Então, após a sentença deferindo a habilitação, encontrou uma criança com o perfil, o juiz chamou 2 dias para se manifestar que está de acordo com aquele perfil, com interesse. Depois, 5 dias para comparecer em juízo, prorrogáveis por mais 5 dias, a critério do juiz. Pronto. Vamos parar agora. Vamos parar por aqui, para a gente não se estender mais, para ela não ficar cansativa, e retorno com o após habilitação no próximo bloco.